Minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus nos abençoe mais uma vez. Hoje iremos falar sobre o tema Bem-aventurados os que são misericordiosos, que consta do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec, para elaborar este capítulo, inicialmente ele transcreveu de São Mateus, capítulo 5, versículo 7, portanto, um trecho do Sermão do Monte, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Conforme podemos observar, fala aqui Jesus da lei de causa e efeito, que aqueles que são misericordiosos alcançam misericórdia. Pois bem, mas o que é mesmo ter misericórdia? O que é ser misericordioso? Ter misericórdia é compadecer-se da miséria do nosso próximo. Porém, que tipo de miséria está se referindo Jesus quando anunciou esta bem-aventurança? Essa miséria é a miséria moral, isto é, as fraquezas, os vícios, os erros, o afastamento das leis de Deus, o ódio, a maldade e o sentimento de vingança. São esses, portanto, alguns dos elementos que constituem a miséria moral do ser. A misericórdia é um sentimento que tem como elementos constitutivos o perdão e a indulgência. Então, quando se fala em ter misericórdia, fala-se na criatura que perdoa e que é indulgente. Assim, é por meio da prática do perdão e da indulgência que exercemos a misericórdia para com o nosso próximo. E vejam, a doutrina espírita veio no nosso tempo exatamente para nos explicar aquilo que Jesus não pôde fazer quando por aqui passou, uma vez que era necessário que o tempo passasse, que a humanidade amadurecesse, a fim de que pudéssemos receber ensinamentos mais detalhados, mais precisos, acerca dos bens e valores espirituais. Perdão e indulgência são, portanto, coisas distintas e que precisamos distinguir a fim de agirmos com consciência. Portanto, perdão é uma coisa, indulgência é outra. Não são a mesma coisa, como muitas vezes se colocam por aí. Pratica-se o perdão em favor da pessoa que ofende, que persegue,
que calunia, que difama, injuria, maltrata, humilha e prejudica o seu semelhante. Então o perdão, ele tem lugar quando a pessoa é ofendida pela outra. É nessas condições que surge a oportunidade do perdão. Por isso nós vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 10, o item 2, quando Allan Kardec transcreve mais outra passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, e que diz o seguinte: se perdoardes, diz Jesus, aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Pois bem, será que Deus realmente não perdoa? Porque é o que está dizendo a letra do texto. E é isso que nós vamos procurar esclarecer nesta reflexão que iremos fazer sobre este tema. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pois bem, Deus é o supremo amor, é a suprema misericórdia, é o supremo bem. Mas como então entender essa questão de que, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus também não nos perdoa? Pois bem, a primeira questão que se coloca é: por que devemos perdoar? Primeiro, porque todo agressor é um espírito necessitado, ignorante e enfermo. Esse é o primeiro ponto. Todo agressor é um espírito necessitado, ignorante e enfermo. Em outras palavras, todo agressor é um espírito imperfeito, é um espírito infantil, é um espírito que ainda não sabe o que faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós devemos perdoar porque estamos num mundo de provas e expiações, conforme nos ensinam os Espíritos. E nessa condição, as agressões para nós, espíritos endividados com as leis de Deus, são provas e expiações indispensáveis para o nosso progresso moral e intelectual, bem como para que possamos reparar os erros que cometemos no passado. Então veja, nós temos necessidade de passar pelas provas e pelas expiações. As provas são testes que nós solicitamos antes de nascer para que possamos progredir. E quando nós pedimos essas provas, como ninguém evolui sozinho, como nós evoluímos nas nossas experiências com o nosso semelhante, é necessário que pessoas contracenem conosco, nos provocando
produzindo as oportunidades se passarmos pelas provas ou pelas expiações. O perdão, portanto, é uma necessidade para o nosso bem, pois quando não perdoamos, alimentamos os sentimentos negativos da mágoa, do ódio, da vingança. Vejam, é nesse momento que nós compreendemos como é essa questão de Deus não perdoar. Deus rege o universo e a todos nós através das suas leis, das leis naturais que ele criou. O perdão elimina em nós esses sentimentos negativos da mágoa, do ódio, da vingança. Por isso que é importante perdoar. É por esta razão que quem ganha mesmo no perdão é aquele que perdoa, porque se livra da provocação daquele que injuriou, que ofendeu. Porque devemos perdoar? Porque esses sentimentos negativos que acabamos de mencionar, denominados pelos espíritos de sensações, constituem veneno que adoece nossa alma, com reflexo em nosso organismo físico, psíquico e espiritual. Por isso que há a necessidade do perdão. Aí se diz que Deus não perdoa quando a gente não perdoa. Na verdade, são as leis divinas que reagem naturalmente, dependendo da situação que nós experimentamos. Se eu alimento a mágoa, o ódio, significa dizer que eu irei sofrer as consequências dessas sensações negativas dentro de mim. Daí a importância da gente perdoar. Logo, perdoar é se libertar dessas sensações inferiores e, ao mesmo tempo, libertar-se do agressor. Ora, nós sabemos que quando você está com raiva de uma pessoa, você não deixa de pensar nela. E essa raiva, essa mágoa, esse ódio, nós vamos cultivando dentro de nós. Não perdoar é como se alguém arquitetasse uma armadilha, uma provocação para nos prejudicar e nós nos deixássemos arrastar pela provocação e nos jogássemos dentro dessa armadilha, mas arrastando conosco o agressor. É isso que significa não perdoar. O perdão ilimitado, ensinado por Jesus quando disse a Pedro que não se devia perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se fundamenta, portanto, na enfermidade do agressor. Isto é, como todo agressor é uma pessoa enferma, a enfermidade pode durar uma existência inteira e, por isso, a pessoa irá repetir o mesmo erro e é por isso que devemos perdoar sempre. É muito comum a gente ouvir dizer assim, olha, eu perdoo uma vez. Se repetir, não tem mais conversa, eu não perdoo. Mas se a pessoa for enferma e ela tem exatamente esse vício, por exemplo, o vício do orgulho, enquanto o orgulho permanecer dentro dela, ela vai repetir a ofensa, a agressividade, a injúria, a difamação, vai repetir. E é preciso que tenhamos consciência disso para que também possamos ter recursos racionais e sentimentais para proceder ao perdão. Porque se nós não tivermos essa compreensão, de fato, não iremos ter condições de perdoar.
Para perdoar, é preciso compreender, ter sabedoria. Como acabamos de ver, o perdão é uma necessidade. E nós, espíritas, sabemos que, por falta de perdão, o ódio pode alimentar os espíritos envolvidos durante séculos, em processo de perseguição recíproca e vingança, constituindo a causa de muitas obsessões, relatadas inclusive pelos evangelistas no Novo Testamento, praticados pelos denominados à época de espíritos imundos ou demônios, muitos deles afastados e amparados por Jesus. E aqui é um detalhe, quando se diz que foram amparados por Jesus, porque na época apenas se dizia que Jesus expulsava os demônios. Mas Jesus não apenas expulsava, Jesus na verdade afastava. E esses espíritos que são enfermos, que são espíritos impuros, eles eram devidamente acolhidos pelos trabalhadores do Cristo na dimensão espiritual. Esta é a realidade. Mas a misericórdia também se pratica por meio da indulgência, pois os dois elementos da misericórdia são o perdão e a indulgência. Virtudes, a indulgência é uma virtude doce, fraterna e amorosa, que é diferente do perdão. E é diferente por quê? Apesar de ter os mesmos fundamentos, a ignorância e a enfermidade espiritual, podemos dizer que tem características diferentes entre o perdão e a indulgência. Na indulgência, as pessoas não nos agridem, não nos injuriam, não nos ofendem, mas apenas são criaturas portadoras das mais variadas imperfeições. Porém, não as acusamos, nem conservamos contra elas qualquer rancor. Temos a compreensão de saber que esses defeitos decorrem da condição infantil dessas criaturas. Por isso que Jesus, naquela ocasião em que lhe foi apresentada a mulher adúltera, ele recomendou àqueles que a acusavam: atire a primeira pedra, aquele que nunca cometeu pecados. A indulgência parte desse princípio, porque nós sabemos que todos nós necessitamos da indulgência, necessitamos de perdão. Se não necessitamos agora, certamente já necessitamos antes ou necessitaremos no futuro. E veja, com relação à indulgência, nós vamos ler aqui o que nos diz o espírito José, um espírito protetor, que transmitiu uma mensagem em Bordeaux, na França, no ano de 1862, e que Allan Kardec inseriu essa mensagem neste capítulo que estamos examinando, nas instruções dos espíritos, que fala sobre o perdão das ofensas. E esse espírito, ele vem nos dizer o seguinte: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível,
não faz observações chocantes, nem tem censuras nos lábios, apenas conselhos, e quase sempre velados. A indulgência, portanto, não se preocupa com os maus atos do próximo. Respeita o semelhante como ele é. Não escandaliza. Não comemora a queda do irmão infeliz, mas lhe estende as mãos. Isso por quê? Porque o espírita, ele tem um olhar natural para as criaturas. Um espírito imperfeito é um espírito criança, como nós temos aqui na Terra as crianças. E as infantilidades das crianças não são defeitos. Muitas vezes são vistas até como virtudes. É por isso que, compreendendo os diversos estágios evolutivos do espírito, nós adquirimos sabedoria para identificar aqueles que necessitam de indulgência, que necessitam de misericórdia. O indulgente não aponta o cisco que vê no olho do próximo para encobrir a trave imensa que ele que ele cega a própria visão. De modo que Jesus fala disso, que muitas vezes aquele que não é indulgente, ele consegue enxergar o cisco representando o defeito no olho do próximo, mas não enxerga a trave, que é, como se diz, um defeito muito maior, que cega a nossa visão. O indulgente não se compraz com a dor do seu irmão, porque já é tocado pelo sentimento da compaixão, por reconhecer que ele não sabe o que faz. Ser indulgente não significa, porém, ser cúmplice do erro. Não. Nem apoiar ou aplaudir a maldade, mas socorrer e amparar o enfermo, o necessitado, porque a pessoa indulgente é boa, é compreensiva, é sábia. Repito, compreender o irmão infeliz que persegue, que injuria, é como compreender a criança que pratica atos infantis. Ser indulgente é não tirar proveito da fraqueza do próximo, das imperfeições do semelhante, para se promover. É compadecer-se com a dor e com o erro do semelhante. Miremos, meus irmãos, nos exemplos de Jesus, nosso modelo e guia perfeito, que foi e é indulgente com toda a humanidade e perdoou seus algozes que o perseguiram, torturaram, acusaram e condenaram injustamente à morte. Pois, cheio de misericórdia, dirigiu-se a Deus no momento culminante do seu sacrifício para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Vejam que é exatamente este o sentido que nós devemos ter para com o nosso próximo, para aquele que ainda pratica o mal. Ninguém ganha praticando o mal. E aquele que já pode, que já tem condições, deve lançar mão do perdão e da indulgência. Devemos ter generosidade para com os nossos irmãos. Mas o Espiritismo, ele é absolutamente racional. E Allan Kardec, ao final deste capítulo, ele lança algumas perguntas para dirimir algumas dúvidas com relação à questão tanto do perdão como da indulgência. E aí ele faz a primeira pergunta. Como ninguém é perfeito, diz Allan Kardec, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? A resposta quem dá é o Espírito São Luís. Ele diz assim, certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, pois cada um deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas para isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maioria das vezes. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. Mas ainda, a censura que alguém faça a outrem deve ser dirigida também a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Uma outra pergunta que Allan Kardec faz. Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? E a resposta, novamente, é do Espírito São Luís. Ele diz assim, essa questão é muito delicada. E aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos viverem, do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar e somar as vantagens e os inconvenientes. Diz os Espíritos, não é proibido enxergar o erro do próximo, pois nós somos dotados de inteligência. Deus não nos deu a inteligência para a inutilidade, de modo algum. A inteligência é para ser usada. Quem não consegue separar o certo do errado, não está aprendendo, não está desenvolvendo, não está cumprindo a lei do progresso criada por Deus. Porque o que importa aqui é a nossa intenção. E muitas vezes nós temos o dever, não só de observar os erros, os equívocos, mas de corrigir na condição de pais, de tutores, na condição de mestres, de pessoas mais amadurecidas, evitar inclusive os desastres, os erros graves. É dever de todos nós
mas fazer sempre, como disse o Espírito São Luís, com moderação, com bondade, com caridade, com fraternidade, respeitosamente, a fim de que a nossa corrigenda não signifique um desrespeito, uma afronta, um preconceito contra o nosso semelhante. Se fizermos sempre com brandura e procurando, em todos os casos, fazer o bem, não usar da maldade, nós estaremos então sendo misericordiosos, sempre como fez Jesus, porque o próprio Mestre também combateu a hipocrisia, e ele falava várias vezes com aqueles que eram hipócritas, principalmente os fariseus, de modo que, respeitosamente, justamente e amorosamente, nós temos o dever de colaborar uns com os outros, mas nunca com maldade. E que Jesus